Eu sou a Késia, faço parte aqui da equipe do Senai, que é quem executa em parceria com o sistema OCEPAR, com o Sescope, esse programa do Hub Paraná Cooperativo. Esse programa tem como objetivo fortalecer a inovação no cooperativismo. Então, nós temos diversas cooperativas do setor da agroindústria, da saúde, do crédito aqui no Paraná, participando desse hub de inovação, onde nós temos momentos coletivos, onde elas aprendem, desenvolvem, compartilham ferramentas para a gestão da inovação. E também momentos individualizados, onde elas aplicam mentorias individualizadas dentro das suas cooperativas para fortalecer, compartilhar, ter mais ferramentas para gerar inovação. Cooperativas são extremamente importantes para a nossa economia paranaense e brasileira, para gerar inovação, é isso que elas vão compartilhar com vocês nesse momento. Esse webinar nós fazemos mensalmente para que toda a comunidade mesmo reconheça e conheça as mais práticas de inovação no cooperativismo. A temática de hoje, a gente vai falar sobre inteligência artificial e inovação, com estratégias para maximizar os resultados nas organizações. E nós temos aqui, então, é, três pessoas que vão falar conosco. Então, o Fábio Solano, que ele é o nosso mediador, é o especialista em inovação e estratégia na Frisia. Teremos também o Ivonel Margraf Júnior, que também vai falar pela Frisia, trazer as suas aplicações ali, que é especialista em Business Intelligence e Tecnologia da Informação. E também o Marcelo Dallagaça, que é especialista do Núcleo de Inteligência, Informação e Saúde da Unimed. Então, vou passar agora a palavra para o Fábio. Eles vão trazer, então, as suas apresentações. Eu peço que vocês, por gentileza, tragam as suas perguntas aqui no chat, que a gente vai organizar tudo para, no final, também terem perguntas. Mas, caso vocês acham muito relevante, vocês podem levantar a mão aqui, que a gente faz algum comentário, fala junto com os painelistas durante a apresentação. Mas coloquem suas perguntas no chat, que a gente vai ter esse momento de perguntas, dúvidas ao final do nosso webinar. Muito bem. Fábio, eu agradeço o seu tempo aqui e passo a palavra para você. Perfeito. Bom dia a todos. Obrigado pela introdução aí, Kézia. Meu nome é Fábio, trabalho aqui na Cooperativa Frisia, como a Kézia apresentou. Sou especialista de estratégia e inovação aqui da cooperativa. E eu vou fazer a mediação, né, do webinar de hoje. Hoje nós temos dois grandes convidados aqui que vão apresentar esses cases, né, esses projetos de tecnologia, de inovação, de transformação digital, inclusive de uso, né, de inteligências artificiais, com casos práticos, né, dentro da cooperativa, mas também trazendo impacto aí para aqueles que são nossos associados, né, cooperados das cooperativas. Então é com bastante satisfação que a gente dá início a esse webinar, que tem como tema principal, né, a inteligência artificial e inovação nas cooperativas do Paraná, que inclusive é uma iniciativa realizada em parceria, né? Parceria com o sistema FIEP, com o sistema OCEPAR, mas também com o Sescope Paraná. Eu faço um cumprimento aqui de maneira bem especial, né, a todos os representantes do Sescope Paraná, da OCEPAR e do sistema FIEP, que são instituições que estão atuando de forma muito decisiva, né, na promoção da inovação e transformação digital nas cooperativas em todo o estado do Paraná. O Sescope tem sido bastante importante nesse papel, né, como um acelerador, principalmente na parte de formação e do desenvolvimento de competências, sejam da parte mais técnica ou até mesmo de competências mais soft, digamos assim, voltado à inovação dentro das cooperativas, né, e por meio desses apoios aos programas de capacitação e apoio técnico também. A Alcepar tem fortalecido muito a gestão estratégica e a governança da inovação nas cooperativas do Paraná, estimulando muito a criação de ambientes e redes de colaboração, né, como é o que a gente tem como formato de hoje, né? A gente fazer um benchmark, um bate-papo, né, uma conversa entre cooperativas para a gente aprender junto o que tem funcionado muito bem para esses modelos de negócio e o que tem de também aprendizado. E o sistema FIEP que tem desempenhado um papel bem fundamental, integrando aí a indústria, as indústrias, né, com tecnologia, esses modelos de negócio que são bem particulares, como o cooperativismo, e acabam promovendo bastante iniciativas, né, de transformação digital, uso de inteligência artificial, assim como a gente está tendo no webinar de hoje,
trazendo um desenvolvimento bem sustentável aí para os nossos negócios. Um modelo bem vencedor. Por fim, eu saúdo aqui também todos os dirigentes, gestores, profissionais, cooperadores das cooperativas do Paraná que estão aqui presentes hoje. A gente sabe o quão corrido tem sido a agenda de 2025, principalmente agora que a gente está entrando mais para o final do ano, né? Então, a gente está em processos de orçamento, processos de metas, fechamento de ano, mas a gente sempre precisa ter uns momentos ao longo do ano aí para parar um pouco, participar de encontros como esses, né? Porque acabam oxigenando um pouco mais aí a nossa rotina, trazendo conhecimento, principalmente em casos de trazer projetos práticos, né? Que estão funcionando dentro de algumas cooperativas e que porventura a gente pode então estar replicando isso para demais negócios. Quero fazer um agradecimento aqui para as cooperativas que estão presentes, gostaria até de citá-las, elas, né? Justamente pelo fato de que estão representando em nível nacional um pioneirismo aí em termos de trabalhos com inovação, transformação digital e tecnologia dentro do Paraná, mas dentro dos modelos de cooperativas. Então a gente tem aqui presente cooperativas como Agrária, Bom Jesus, Cevale, Capal, Castrolanda, Cressol, Coagro, Copacol, Copagril, Cotriguaçu, Cooperativa Integrada, Coasul, Cocamar, Cocari, Copagrícola, Copavel, Cooper Aliança, Cooperante, Cooper Tradição, Cooperval, Frimeza, Lar, Primato, Cicobi, Sicredi, Unicampo, Unimed, Vitmarsum, entre outras representantes que estão aqui presentes hoje, que são grandes cooperativas que estão levando esse movimento da inovação, da transformação digital para um novo patamar dentro desse cenário. Então, quero agradecer bastante a presença de todos. Agora eu quero falar um pouco sobre esse cenário, né? Nós vivemos em um momento de muitas mudanças no ambiente tanto econômico e social, não só a nível de Brasil, mas a nível internacional também. E isso está sendo muito impulsionado por meio das entradas de novas tecnologias que de fato estão redefinindo a forma como a gente produz, estão redefinindo a forma como a gente se relaciona, né? Como a gente se comunica e também como que a gente está tomando decisões em termos de negócios ou em termos pessoais. Nesse cenário, a inteligência artificial ela acaba despontando, né? A gente vai falar um pouco sobre isso hoje, como uma das ferramentas que são mais relevantes aí atualmente. E isso traz uma capacidade da gente ampliar a eficiência dos nossos processos, melhorar a gestão, né, do uso de dados e informações, e isso acaba gerando novas oportunidades de valor para as cooperativas, mas também para a nossa carteira de cooperados. Então, levando em consideração o cooperativismo, essa evolução acaba representando uma grande oportunidade para a gente fortalecer a nossa competitividade, fortalecendo ainda mais a nossa essência baseada em cooperação. E a integração entre inovação, tecnologia e propósito, cooperativismo, é sem dúvida um caminho para um futuro que traz um modelo de negócio mais sustentável, um modelo de negócio mais perene. E o objetivo desse webinar é justamente isso, né? A gente abrir ao diálogo sobre todas essas possibilidades que a gente tem, abrindo select de utilização dessas novas tecnologias. A gente vai apresentar um pouco aqui até mesmo de tendências em relação a esse cenário, alguns cases práticos que a cooperativa Frisia e a Unimed estão utilizando para tal, e que são experiências reais, né, que mostram como que essas ferramentas de inteligência artificial podem ser aplicadas de forma estratégica. Então, em nome do FIEP, reitero o nosso agradecimento, né? Também ao Sistema OCEPAR, ao Tescope, e a gente vai dar sequência aqui agora para os nossos conteúdos do webinar. Antes de passar a palavra para o Ivonel, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês e vou apresentar aqui um PowerPoint para trazer um contexto em relação à Frisia, né? A Frisia, ela atingiu esse ano 100 anos de idade, né? Só para dar em termos de grandeza para vocês, de acordo com a OCB, o Brasil ela está com registro aí de 4.800 cooperativas. Dessas 4.800 cooperativas a nível nacional, nós temos 2.300, 2.200 cooperativas que estão com 20 anos de idade. As mil e poucas 1.100 cooperativas estão entre 20 e 40 anos de idade. E nós temos 400 cooperativas que estão com idade acima de 40 anos.
Mas quando a gente olha no cenário de 100 anos de cooperativa, atualmente a gente está em torno de 10 a 15 cooperativas só a nível nacional que estão atingindo essa idade, né? Então isso representa que a Frisa está entrando agora para esse time, né, de cooperativas centenárias, e isso comprova um pouco do nosso modelo, né? Ele é um modelo vencedor, porque a Frisa tem pensado muito em como manter essa questão do pioneirismo, mas sem perder muito assim a questão da história, da tradição, da essência, que é estar perto dos seus produtores, dos seus cooperados. Pensando nisso e levando em consideração esse novo cenário que a gente está tendo atualmente, nós percebemos que tem uma série de novas tecnologias que acabam batendo na porta das cooperativas, né? Essas novas tecnologias, inclusive, elas vêm para o cenário de mercado justamente para procurar resolver novos desafios. Dessas novas tecnologias, separei aqui para vocês algumas inovações, né? Nós temos inovações que são mais tecnológicas e inovações mais digitais. Então, dentro do agro, sei que a gente tem cooperativas aqui de crédito, da área de saúde, mas quando a gente olha dentro do segmento do agro, quando a gente olha inovações tecnológicas, nós temos novos sistemas de produção, a parte de mecanização dentro do campo, né, com telemetrias e etc., automações dentro desses maquinários e inovações também em produtos e serviços, né, que as cooperativas constantemente ficam estudando, mapeando e se aprofundando cada vez mais para prestar esse serviço ou entregar esses produtos para a sua carteira de associados. Mas nós também temos inovações que são mais do âmbito digital, né, com utilização de Big Data, agricultura de precisão, muito utilizado, né, softwares de gestão dentro das propriedades, gestão financeira, gestão da rotina, gestão de documentação, de notas fiscais e tudo mais, tecnologias de distribuição e tecnologias que fazem sensoriamento de logística e plataformas para compra e venda. Inclusive, nós temos alguns cases aí de uso, né, de inteligência artificial embarcado com essas plataformas para melhorar a tomada de decisão de quando comprar e quando vender. Aqui alguns pilares tecnológicos do agronegócio que eu separo aqui para o nosso mapeamento de tendências, e são vários, né? São vários mesmo. Nós temos muitos cases de utilização de sensores dentro do campo ou até mesmo dentro das indústrias, por meio da internet das coisas, né? Os IoTs, que acabam captando dados ali em tempo real. Já temos alguns casos aí, vários casos, na verdade, de utilização de drones, né, para fazer georreferenciamento, para fazer pulverização, etc. Robotização e mecanização, monitoria em tempo real de campo, aprendizado de máquina, inteligência artificial, que é o que a gente vai se aprofundar um pouco hoje, questão de blockchain, né, de rastreabilidade, de big data, etc. Então a gente pode perceber que existe uma série de pilares tecnológicos e digitais aqui que são mapeados como tendência dentro do agronegócio, mas inclusive entendo que para outros segmentos de mercado também, mas a gente vai de fato se aprofundar um pouco mais neste pilar aqui, que é o da inteligência artificial. Só um número aqui que mais de 70% hoje das startups e agrotechs que estão surgindo aqui na América Latina estão bem focados hoje para ajudar os produtores, cooperativas ou empresas do agro, né, a melhorar a sua digitalização, né, de documentos, de informações, dados, etc., bem como agricultura de precisão, né, ajudando o produtor a tomar melhores decisões a nível de campo. Só para trazer um panorama assim sobre a aplicabilidade de algumas tecnologias e inovações a nível de campo, né, de como que a cooperativa hoje está observando, está analisando oportunidades de contribuir na utilização dessas tecnologias dentro das propriedades rurais. Aqui eu trago uma imagem de uma propriedade que tem várias atividades, né? Tem a parte pecuária, tem a parte agrícola, tem alguns barracões, tem gestão de energia e etc, né? E eu vou colocando aqui para vocês algumas oportunidades que a gente mapeia. Então, existem tecnologias que fazem, de fato, um monitoramento em tempo real de pragas dentro do campo, a utilização de drones, como a gente comentou anteriormente aqui, para fazer georreferenciamento, mapeamento de campos, utilização para pulverização também, controle de umidade de solo, comunicação, né, via internet, celular, vídeo monitoramento voltado para a parte de segurança, controle efetivo de estoques, telemetria de maquinário, monitoramento pecuário, né, utilização de chips, de coleiras, de brincos que captam informações desses animais 24 horas por dia, gestão
e geração de energia, tem uma série de tecnologias que são utilizadas para tal. Monitoramento de silos, seja silos de grãos, né, para estocagem, ou silos até mesmo de ração, quando a gente fala da parte pecuária, né, para controle de nível de silo, controle de bombas, parte de tratamento, né, de água, de efluentes, rastreamento logístico, rastreamento de frotas, sistemas de irrigação, IoTs, né, em todos os cantos e controle também meteorológico. Então, existe uma série de oportunidades que as cooperativas estão hoje mapeando e observando para levar mais tecnologias para dentro do campo. E isso são mapeamentos que a cooperativa Frisia também está de olho para que a gente consiga gerar mais valor e contribuir na competitividade da produção junto com os seus cooperados. Dado todo esse cenário de entradas de novas tecnologias, isso acaba trazendo um pouco de consequências, né, para os nossos modelos de negócio. O que antes a gente tinha modelos muito centralizados, né, centralizadores, agora a gente começa a perceber que as cooperativas estão pensando em modelos mais distributivos, de fato, né, saindo um pouco daquela individualidade enquanto cooperativa, mas entrando com modelos de negócio cada vez mais colaborativos, saindo um pouco do modelo mais fechado e indo para um modelo mais aberto, saindo um pouco mais não claro, entrando num modelo um pouquinho mais transparente. E quando fala de estratégia, saindo de uma escalabilidade vertical e única, né, entrando para uma escalabilidade mais lateral de negócios. Então, isso acaba essas entradas, né, de tecnologias acabam afetando também nos modelos de negócio, não só de cooperativas, mas de vários tipos e de segmentos, né, de negócio, trazendo um movimento assim de ter um modelo mais distributivo, mais colaborativo, aberto, transparente para com seus clientes e cooperados. E com isso, a Frisia tem trabalhado algumas iniciativas, né, algumas frentes de atuação. Eu coloco aqui algumas para vocês, né? A gente tem toda uma área hoje de gestão estratégicas e novos negócios, que é uma área que, inclusive, fica aqui comigo, que está olhando para todas essas tendências e estudando formas de agregar mais valor para a comunidade, para a sociedade, para seus cooperados, mas outras frentes também, como a Digital Agro, que é um braço de inovação dentro da cooperativa, que trabalha não só com eventos, né, que muitos de vocês acredito que já, inclusive, participaram aqui no Paraná, né, no Carambeí, mas com projetos juntamente com startups e tudo mais, né. Temos a Fundação de Pesquisa Técnica, né, Fundação ABC, que a Frisia é uma das mantenedoras, a utilização do Sigma ABC, que é o aplicativo de gestão rural que os cooperados da Frisia e outras cooperativas parceiras atualmente estão utilizando, um programa de eficiência organizacional e o Frisia Mais Lean, que são dois programas que estão trabalhando muito paralelo ali, com melhoria contínua, né, dentro da indústria, dentro das propriedades, dentro do ambiente corporativo. E por último aqui, trago para vocês a questão da inteligência artificial, que é o que a gente vai se aprofundar um pouco mais agora. Eu gostaria de passar a palavra, inclusive, para o Ivonel, o qual vai passar para vocês um pouco mais aprofundado, um pouco mais detalhado, a liderança que eles têm feito aqui com os projetos de IA dentro da cooperativa. Bom dia, pessoal. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar apresentando esses cases aqui da Cooperativa Frisia. Então, eu me chamo Ivonel, sou especialista em BI e Data Warehouse aqui dentro da Frisia, mas a gente também atua na liderança aí de uma equipe de desenvolvedores web, desenvolvedores de integração, aplicativos para o cooperado, fazendo então o que a gente chama de front direto com o associado da cooperativa. E nesse cenário aí que se desenhou nos últimos anos com a chegada da inteligência artificial, a gente já desde 2022, com o boom das LLMs e GPTs, a gente começou a estudar esses casos e, primeiramente, tentar entender se isso não seria apenas mais uma bolha tecnológica, né? E para nossa felicidade, como usuário pessoal do dia a dia, os GPTs, a LLM, né, um termo mais técnico, eles sim não foram uma bolha, mas eles sim nos ajudam hoje com diversas atividades, diversas funcionalidades do dia a dia, no que diz respeito ao ambiente pessoal, né? Todo mundo, ou grande maioria das pessoas que conhece já faz uso
e uso muito bem de ferramentas como GPTs. E no quesito profissional, um ambiente corporativo, cooperativas, a gente já vinha então desde 2022 fazendo esse estudo internamente e percebeu essa possibilidade de expandir esse negócio para o cooperado, para a cooperativa, né? E como fazer isso, né? Então, naquela ocasião, sim, existia já a principal ferramenta que surgiu no mercado naquela ocasião, que foi o ChatGPT através da OpenAI. A gente começou a investigar, estudar e tentar, de alguma forma, trazer isso para dentro da cooperativa, fazendo um link para a utilização do cooperado, né? E como fazer isso de uma forma eficiente, como fazer isso naquela ocasião onde as coisas ainda eram meio obscuras, por assim dizer. Então, isso foi a metodologia que a gente aplicou, foi muito estudo, muita tentativa, APIs, que é um termo hoje muito utilizado dentro das áreas tecnológicas, né? Não só tecnológicas, mas hoje usuários um pouquinho mais avançados já falam muito de APIs. E a OpenAI, que era a empresa que nos apoiava nesse sentido, na verdade, naquela ocasião era uma das únicas, ela sequer tinha um leque de APIs disponíveis para que a gente utilizasse. Não somente esse desafio de fazer essa conexão com o GPT para trazer isso para dentro do ambiente corporativo, tentando seguir as políticas de segurança da informação da cooperativa, LGPD e tantas outras questões e quesitos legais, jurídicos. Afinal de contas, a partir disso ia ser trafegado dados corporativos que precisam ter todo um controle, toda uma gestão. A gente também tem uma ferramenta, usa o pacote da Microsoft para fazer todo o trabalho dentro da cooperativa, né? Então, desde Word, Excel, como também a ferramenta oficial nossa, que é a Microsoft Teams, que inclusive é essa que a gente está utilizando hoje no webinar. Então, a ideia era trazer um GPT dentro da nossa ferramenta, né? E aí, para a gente sentir qual era a forma de trabalho e fluxo dos dados e desenvolvimento, tudo ainda muito no tato. A partir desse momento, a gente se deparou com o primeiro desafio, que foi a questão de que a Microsoft não tinha uma integração com a OpenAI. Mas, para nossa felicidade, no futuro, passado algum tempo, a própria Microsoft fez uma parceria, e aí aqueles estudos que a gente vinha fazendo previamente com a OpenAI encaixou direitinho com a Microsoft, onde ela adquiriu ou fez uma parceria com a OpenAI e veio de encontro com o que a gente já vinha desenvolvendo. Uma vez satisfeito essa etapa, superado esse desafio, como levar isso para o cooperado? Então, a TI, ela atua em todos os segmentos, né? O Fábio explicou muito bem ali com toda aquela apresentação dele, mas nesse momento a gente tem algumas vertentes dentro da cooperativa. Então, isso temos parceiros externos, temos fornecedores, temos pessoas especialistas em operar drone, em fazer integração das informações de drone, de sensoriamento, de IoT para dentro da cooperativa, mas a gente gostaria então agora de estender isso para o cooperado para que ele tivesse isso na palma da mão, ou seja, um chat GPT dentro do aplicativo do cooperado, para que ele possa no campo mesmo fazer essa conversação com a IA. Mas antes disso, a gente precisava transformar isso, o ambiente corporativo ficar bem consolidado, robusto, para que testado e aprovado, para que a gente pudesse evoluir nesse sentido. E a gente aproveitou uma oportunidade com algumas áreas de negócio da cooperativa, na qual eles tinham muita dificuldade em ter adesão de novos colaboradores na Frisia com relação à instrução de trabalho, políticas internas da Frisia, e essa documentação fica, obviamente, armazenada em sistemas internos, com versionamento, com todo o controle de qualidade, mas a gente pode trazer isso para o dia a dia, né? E eu trago para vocês um exemplo prático vivenciado por mim. Então, na cooperativa Frisia existe uma política de transporte para viagem corporativa. Mas cada empresa que a gente trabalha, ou que a gente já, que eu já trabalhei, tem a sua política específica.
E aí vem um manualzinho, vem um caderninho com 15, 20 páginas, a qual você tem que ler e tem que entender para você poder fazer a reserva de um veículo, de um hotel, alimentação, etc. E aquele caderninho, aquela versão, muitas vezes, inclusive, já está desatualizado. Então, isso virou uma oportunidade para que a gente construísse um primeiro agente de IA integrado com o Teams, que é a ferramenta oficial da Frisia, lá em 2022, 2023, onde sequer se cogitava o nome agentes de IA, né? Então, assim, existia já algumas aberturas com relação a isso, mas na prática pouco existia. E aí a gente pegou alguns documentos, hoje a Frisia tem mais de 900 documentos entre instruções de trabalho, políticas, etc., catalogados e disponíveis para os colaboradores. Mas na prática mesmo, no dia a dia, é difícil um colaborador ler um documento desse, orientações fiscais, tributárias, etc., para saber se uma nota fiscal, quando vai ser emitida para uma determinada região, para um mercado externo, seja lá qual for essa situação, a pessoa conseguir entender toda essa documentação. E a gente foi bem sucedido quando a gente foi bem sucedido quando a gente começou a fazer a revisão dessa documentação e passar essa documentação para a IA fazer o treinamento e aprender com essa documentação. Fábio, se quiser passar o slide ali. Achei que você ia chegar com uma. Eu achei que você ia chegar com uma novidade ou uma fofoca. Alguém está com um áudio ligado aí. Aí. Isso. Botou. E aqui então eu trago para vocês aqui um print, né, uma imagem da inteligência artificial Frisia, na qual essa imagem já é da ferramenta Teams, onde a IA já começa a interagir e conversar com o usuário de acordo com aquilo que ela foi treinada e capacitada para tal. Então, essa IA que a gente tem disponível hoje, ela é uma IA genérica, não é um agente especialista. Quando eu digo genérica, é que ela tem todos os documentos que podem ser abertos para todos os colaboradores da Frisia, seja políticas da ação e patrimônio, políticas de marca, política de cortesias, viagens corporativas e tantas outras. Então, aqueles que já sentiram um gostinho de uma IA, de uma LLM, aqui ela pode, inclusive, interagir. Então, você pergunta sobre um determinado assunto e a IA ela vai conversando com você a respeito daquele assunto, interagindo de uma forma generativa e inteligente. Nesse cenário, então, isso se propagou aqui dentro da cooperativa. E aí surgiu a necessidade, então, de começar a criar inteligências artificiais mais especialistas, mais robustas e até mesmo inteligências artificiais específicas por área. Que eu quero dizer com isso? Então, essa inteligência artificial, qualquer usuário hoje chama ela no Teams e ela passa a responder. Porém, a gente tem algumas iniciativas de desenvolver inteligências artificiais, agentes como esse, para a área, por exemplo, financeira, onde nem todas as informações da área financeira podem ficar disponíveis ou devem ficar disponíveis para todos os colaboradores. E como que a gente faz a gestão de tudo isso, a governança? Então, como isso está integrado com o Microsoft Teams e com a OpenAI através de uma licença e um contrato de sigilo, como qualquer software hoje tem, a gente consegue fazer esse mapeamento, esse monitoramento através do nosso AD. Além disso, toda essa estrutura, ela persiste as informações dentro do nosso banco de dados. Então, todas as conversas, todas as interações, os critérios, os prompts iniciais, a gente fala muito de prompts, fala muito de engenharia de prompt, né? Então, hoje, a engenharia de prompt inicial, ela está configurada em camadas anteriores à atuação do usuário diretamente. Então, quando o usuário manda uma informação para essa inteligência artificial, ela passa por um prompt inicial que já orienta ela, já tem configurações. Como essa integração passa por dentro de camadas de software da Frisia, a gente já tem alguns comandos, a gente tem algumas linhas de programação na qual a gente estrutura isso e direciona da forma correta. Então, se um usuário como o Ivonel fazer uma solicitação para uma IA do financeiro, muito provavelmente, dependendo da pergunta ou dependendo do agente de IA que eu utilizar, ele vai dizer assim, ó, infelizmente você não tem acesso a essa informação, eu não posso contribuir com você nesse sentido. E claro, gentilmente ele orienta qual IA deve ser usada e etc. Então esse é o cenário hoje corporativo da Frisia, com
sempre umas possibilidades de evolução. Por exemplo, nós temos a área pecuária, no que diz respeito ao segmento de suínos, que também solicitou para que a gente desenvolvesse um agente de IA para eles, né? E isso não é agora, isso já é, como eu falei para vocês, desde antes da época dos agentes de IA, que fosse treinada a nossa IA, se isso fosse possível, de documentações a respeito de suínos, desde a creche, desde a terminação, alimentação, manejo geral, e a gente pegou alguns documentos que a área já tinha, passou pelo treinamento da IA, e eles hoje conseguem trabalhar com isso diretamente através da IA. E vejam, no passado, o veterinário ou técnico, seja quem for, diante dessa rotina de manejo, precisava ir até o campo, quem sabe levar um manual como esse, porque por melhor que seja a pessoa, por mais especialista e gabaritado que ele seja, muitas vezes ele precisa ter uma base de consulta e pegar um manual PDF impresso ou mesmo num tablet que seja, ficar rolando e pesquisando, é muito mais oneroso do que você ter uma IA que responde assertivamente sobre a pergunta e você consegue interagir, colocar informações a mais para esse diálogo. Afinal de contas, ele é um diálogo generativo. E como levar isso para o cooperado? Então, simplesmente levar manuais de manejo, documentos e políticas da Frisia, a gente pensou, né, que não faria sentido. Então, a gente teria que ter alguma coisa mais robusta para entregar, junto com o aplicativo que ele já acessa hoje, que ele já faz diversas funcionalidades. E aí a gente trabalhando com algumas áreas de negócio, trabalhando com algumas dores internas da cooperativa, junto com o pessoal que faz o setor do atendimento ao cooperado, a cooperativa Frisia, além de toda a sustentação que ela dá na cadeia produtiva, ela também fornece crédito para o cooperado. Então, esse fornecimento de crédito financeiro para o cooperado é para apoiar ele num aumento de rebanho, para ajudar ele num planejamento de safra, numa programação, para dar subsídio para ele, né, num custo mais acessível. Ela precisa receber essa demanda do cooperado. Ela precisa fazer a análise do cooperado nas suas contas de produção, conta financeira, conta de movimento, verificar se o cooperado já não tem algum contrato, se o cooperado não tem alguma pendência no cooperativo, como que está o seu saldo em contas, por assim dizer, como está a sua sucessão familiar, qual o tamanho da sua propriedade. Então, tudo isso é essa solicitação de crédito feita pelos cooperados, nesse segmento no qual a cooperativa também fornece para ele. A gente optou por sim desenvolver uma IA agora especialista, a qual faça uma análise da concessão de crédito, que é o próximo slide que o Fábio vai passar para nós, né? E essa IA hoje, ela foi treinada, foi capacitada, por assim dizer, por comitês especialistas de crédito. Então, para vocês terem uma ideia, a cooperativa recebe semanalmente solicitações de crédito. Então, toda terça-feira é feita análise de crédito, que variam entre 5, 15, 20 análises. Essas análises, muitas vezes, elas atravessam a noite, porque até na sexta-feira, o comitê precisa dar uma resposta para o cooperado. Ou melhor, é uma meta que dê essas respostas, nem sempre isso acontece. Nós temos situações aí que a análise é tão minuciosa que pode levar cerca de 12 dias. Então, a gente canalizou todo esse entendimento, toda essa inteligência dos analistas de crédito dentro da cooperativa. A gente fez todo o entendimento disso, a gente tabulou as informações até então sequer eram registradas dentro de sistemas, elas eram registradas em atas de reuniões, porque essas informações, de certa forma, acabam sendo sigilosas, né? Não podem extrapolar o âmbito desse comitê de crédito. Claro que existem alçadas, existem comitês de créditos específicos para um determinado valor e cenário, outros comitês maiores, mais robustos, que envolvem, inclusive, diretoria e conselho de administração. E aí a gente fez todo esse mapeamento, tabulação, sistematizou também junto com as reuniões de concessão de crédito, montamos uma base de dados que vem desde 2021 até os dias atuais. Estudamos modelos de crédito, modelos de inteligência artificial, modelos de machine learning supervisionados, fizemos toda a tratativa no que diz respeito a alguns termos mais técnicos aí de escolha de modelo, hiperparametrização, overfitting e todos os processos. Conseguimos aí
aproximadamente 91% de assertividade com esse modelo. E hoje a gente tem muito orgulho de falar para vocês que a nossa IA ela está operacional. Ela roda, obviamente, que dentro apenas da cooperativa aqui. Então, a gente já desenvolveu aí um front-end inicial. Isso aqui está rodando aproximadamente 3 meses na cooperativa. Ainda existe o comitê de crédito que faz a análise, né, recebe a demanda do cooperado. Ainda existe isso. O cooperado solicita demanda. Esse comitê faz análise, mas hoje nós já temos a IA atuando como um membro desse comitê de crédito. E diga-se de passagem, nesses 3 meses que a IA está atuando junto com esse comitê, ela está acertando, como eu tinha falado para vocês, acima de 90%. Nas primeiras semanas, ela acertou 100% dos casos. Por que nas primeiras semanas ela acertou 100% dos casos? Porque a partir da primeira semana, o pessoal do comitê de crédito começou a avaliar outras informações que até então eles não avaliavam anteriormente. Ou seja, a IA foi tão assertiva, ajudou tanto no processo, eles ganharam mais tempo para fazer as análises manuais, ao ponto de que eles começaram a analisar outras informações, né? Vou dar um exemplo aqui. Se o cooperado planta soja ou milho, isso sempre foi relevante, mas eles passaram a analisar com maior critério isso, ele planta soja ou milho, mas em que quantidade, que variedade de soja, que variedade de milho, se isso é safrinha, se não é. Então eles começaram a ir mais no detalhe, e aí como a IA não estava preparada para isso, aí ela começou a acertar um pouquinho menos, e isso já veio novas demandas para nós que desenvolvemos essa IA, novas demandas no sentido de que agora a gente precisa adicionar essas novas features, passar por um treinamento novamente para a IA aprender com essas novas informações e ter novo ganho de assertividade. Então aqui tem uma telinha ali que eu mostro para vocês os inputs de dados. Então o especialista hoje de análise de crédito ele precisa digitar a matrícula do cooperado, né? Então precisa digitar o valor que o cooperado está solicitando, o motivo pelo qual ele está pedindo esse crédito, e também existe um campo chamado garantia, se existe uma garantia ou não, e se existe qual é. E aí é passado por uma análise, então vocês podem observar ali um botão de analisar, e em questões de 5 segundos, o modelo é rodado, é disparado e vem uma resposta se a concessão de crédito ela foi aprovada ou negada. E por fim temos ali mais 2 botões, que significa se o analista que está nos bastidores concorda ou discorda com essa análise da IA, para que isso vá incorporando dentro da sua base de aprendizado, para que a gente possa retreinar, né, ter um retreinamento contínuo dessa IA e cada vez ela aprender mais. Aqui também a gente tem nessa tela, eu não trouxe aqui para vocês, mas ele tem todas as features que foram analisadas, como eu tinha falado para vocês, o saldo em conta, contrato vigente, programação futura, estoque de milho, soja, cevada que tem na cooperativa, conta movimento, conta produção do cooperado, que são as informações das quais hoje a IA está preparada para responder. Bom, e aí, e o que fazer com isso? Percebam que isso ainda está interno dentro da Frisia. Então, o próximo passo agora é justamente fazer com que essa informação fique disponível no aplicativo do cooperado. Então, essas informações, esse processamento que a IA faz hoje, ela já roda no servidor, já existe uma API para isso, e agora no roadmapping agora desse ano, que a Frisia completa 100 anos, então, por início do ano que vem, o cooperado já vai ter essa funcionalidade de fazer a solicitação de crédito dentro do aplicativo, onde vai ser feito esse processamento e a IA vai responder para ele, não necessariamente se o crédito foi aprovado ou não, mas a gente vai fazer isso de uma forma mais sutil, ou seja, para aqueles casos que a aprovação ela acontece, obviamente que fica mais tranquilo para o cooperado receber essa notícia. Mas em casos de negativa, precisaria dar uma justificativa, talvez aí uma comunicação humana com o cooperado seria mais interessante, e aí vem o pulo do gato. Então a gente vai incorporar essa IA especialista com a IA anterior que eu mostrei para vocês com o nosso GPT, para que o GPT receba a informação, solicite
essa análise de crédito para essa IA especialista, e essa IA especialista, de acordo com aquilo que ela for programada, que ela for treinada para responder, ela consegue, aí de uma maneira mais humana, sutil, interessante, por assim dizer, dialogar com o cooperado. E claro que todo o time do back office aqui, do atendimento ao cooperado, recebe e monitora tudo isso em tempo real e pode já imediatamente fazer uma abordagem no cooperado, mandar uma mensagem para ele, passar uma explicação melhor sobre o saldo em contas, como que isso está acontecendo, se tem algum contrato, o que talvez possa estar impedindo do cooperado receba esse crédito ou não, sugerir para eles de repente que baixe o valor ou uma outra garantia, seja o que for. E aí vocês podem estar se perguntando por que foi desenvolvido isso internamente pela cooperativa e não por que nós não utilizamos uma plataforma ou uma empresa externa para fazer isso, visto que isso aqui é uma análise de crédito e hoje é uma das coisas talvez mais triviais para bancos e próprias instituições que trabalham com valores financeiros. Justamente porque a gente quer se aproximar do cooperado no sentido de dar a melhor experiência possível, as questões que hoje as áreas financeiras tratam de uma forma, nas cooperativas é diferente. Nós temos cooperados que são apenas agrícolas, temos cooperados que são apenas produtores de leite, temos cooperados que são as duas coisas, temos produtores de suínos e bovinos de corte, etc. Então, tudo isso é muito bem balizado e passado para a nossa IA, para que ela aprenda nesse sentido através das features e tudo mais, para que essa concessão, nesse caso aqui, a concessão de crédito, ela seja bastante assertiva, inteligente e entendível para caso o cooperado, por sua vez, receba, de repente, uma negação. Né? E quais os próximos passos, quais os desafios? Porque isso é o primeiro passo que a cooperativa Frisia deu no que diz respeito a uma IA propriamente dito. Então, assim, as demandas estão vindo a partir de agora, assim, como o Fábio tinha mostrado ali em todos aqueles segmentos, todas aquelas possibilidades, já são muitas, mas dentro da IA abriu-se um leque enorme com relação a isso. Então, são áreas solicitando agentes, e vejam, são agentes construídos por nós da Frisia, não são agentes de terceiros. Veja, são IAs especialistas construídas por nós da Frisia. Então, tudo isso dá uma robustez, traz um benefício enorme. E aí a gente quer continuar com isso. Só que assim, chega num momento que acaba faltando braço. E aí vem uma nova estratégia que nós estamos adotando aqui pela área de TI em conjunto com as demais áreas e a área de atendimento ao cooperado, central de atendimento, etc., que é o que a gente chama de o nosso programa JEDI. Então, é Jornada Estratégica de Desenvolvimento em Automação e Inteligência Artificial. Qual é a ideia desse programa? Então, como muitas áreas estão trazendo ideias, propostas, sugestões de implantação de IA dentro da cooperativa, a ideia é que a gente aproxime esses colaboradores e quem sabe até mesmo cooperados para dentro de um programa no qual essa ideia vai passar por uma análise, vai passar por uma aprovação. Claro que vão ter critérios para isso, mas a gente vai trazer essas pessoas e as inscrições já estão abertas. Como eu falei para vocês, ela vai ser aberta para todo o público da cooperativa, e aí a gente vai fazer um nivelamento desse pessoal, né? Vai passar para eles o que é uma IA, o que é um sistema de automação, o que é um RPA, o que é uma programação mais baixo nível, como que a gente pode adotar esses critérios para que essas pessoas sejam de fato capacitadas nessas tecnologias. Obviamente que existem algumas barreiras, existem situações técnicas que possam vir a impedir. Não vou colocar um usuário do setor financeiro para fazer uma programação em Python, por exemplo, mas eu posso adquirir uma ferramenta, agora sim uma ferramenta externa, que seja uma ferramenta para RPA ou uma automação de alguma forma, onde essa pessoa pode ser capacitada para isso e ela construir dentro do seu setor e com a governança da TI, né, com a TI fazendo toda a orquestração desses robôs, dessas IAs dentro da cooperativa, mas essas pessoas serem capacitadas, entendendo e desenvolvendo isso
de uma forma mais independente da TI. Por que que nós optamos, por que que nós pensamos em fazer isso? Porque assim, como esse projeto, a gente já teve um outro que foi muito bem sucedido, que é o projeto no qual até a minha função aqui na Freesia, como fui apresentado para vocês, eu sou especialista em BI. Então, o BI na cooperativa também, ele seguiu essa trajetória. Então, a TI desenvolvia os BIs, a TI fazia as integrações com os sistemas satélites, com RP, trazia para dentro do Data Warehouse, disponibilizava os dados através de painéis de BI, e com o advento aí de 2017, 2018 para cá, com ferramentas mais modernas de BI, a gente começou a capacitar os usuários finais para que eles pudessem trabalhar com isso, e hoje a gente tem bastante sucesso com isso. Então, tem muitas áreas que desenvolvem seus próprios BIs conectados no Data Warehouse, ou seja, não utilizamos mais planilhas, documentos específicos da área. Tudo isso são informações centralizadas que advêm de sistemas como o próprio ERP ou sistemas satélites de produção da fábrica ou de alguma área de negócio específica. Então, a ideia com a IA e com a automação é seguir nesse mesmo sentido, né? E agora a gente tem então esse programa no qual a gente vai encaixar IA, vai encaixar automação e levar isso na mão dos usuários para que eles possam minimamente ajudar a TI com todos os controles e seguir os próximos passos. E aí a TI também fica nos bastidores fazendo a governança, fazendo a orquestração disso aí e desenvolvendo soluções mais robustas para atendimento ao nosso associado, ao cooperado, agora não só mais com análise de crédito, mas tantas outras oportunidades que estão surgindo aí pela frente. E é isso aí, Fábio, se quiser complementar alguma coisa, senão podemos encerrar minha apresentação por aqui. Obrigado. Perfeito, Vanel. Muito obrigado pela apresentação dos projetos que a Freesia está gerenciando atualmente. Pessoal, quem tiver dúvidas pode deixar no chat. Como combinado, a gente vai ler as perguntas para os painelistas no final da apresentação. Eu já vou passar a palavra aqui para o Marcelo. Marcelo, enquanto você pode ir compartilhando a tela, eu vou fazer um resumo, enquanto isso, sobre o que o Ivonel trouxe, né? Então, o time do Ivonel, juntamente com pessoas responsáveis das áreas de negócio da cooperativa, vieram analisando a IA em relação a essas tendências, né? E foi considerado, de fato, que é uma tendência real, né? Não é uma bolha, como o Ivonel muito bem explicou. Então, foram feitos alguns testes de hipóteses, né? E foi considerado isso tão importante que entra na carteira de estratégia da cooperativa. Tudo isso porque acaba aumentando, né, a competitividade da cooperativa em relação ao mercado como um todo. Então, a partir disso, a gente entende que é uma opção estratégica da Freesia estar investindo, né, tempo, recursos humanos, dinheiro, né, investimentos em projetos reais. E aí a gente tem essa carteira aí de projetos que o Ivonel apresentou, né, com o chatbot, onde todos os colaboradores, mais de 1.000 colaboradores da cooperativa, utilizam hoje para poder consultar e conversar com a inteligência artificial, não só para consultar ali uma informação X, Y ou Z, mas poder conversar em relação ao caso e a dúvida que ela tem para acessar alguns dados, informações e tirar dúvidas reais do seu dia a dia. O uso na pecuária de suínos, junto com assistência técnica, como ele bem explicou, a análise de crédito para todos os cooperados, né, para fazer a análise de crédito para custeio ou para novos investimentos dentro da fazenda, inclusive com uma prospecção, como o Ivonel explicou ali, de disponibilizar até esse recurso para o próprio cooperado, e por último, o envolvimento de todos os públicos aí pertinentes pelo projeto, pelo programa JEDI, que visa criar grupos de trabalho, né, treiná-los e ter visitas técnicas, missões técnicas com esse embasamento da inteligência artificial, mas justamente por fim de fazer integração e execução de projetos reais para trazer valor lá na ponta, seja para os negócios da cooperativa ou para os negócios dos próprios cooperados. Então, esse foi o cenário apresentado hoje pela cooperativa Freesia, e eu passo a palavra então para o Marcelo, que vai trazer a sua apresentação relativa aos cases da Unimed. Bom dia a todos. Inicialmente, agradecer
a FIEP, SENAI, SESCOP, OCEPAR, o Fábio Solano, né, pela apresentação, Kathleen, Késia, e a brilhante apresentação do Ivonel também, na experiência, né, de uso da aprendizagem de máquina, né, e a gente vê como é importante isso e diferencial para as organizações em termos de competitividade, né, e as cooperativas aí se postam muito bem nesse avanço, né, do uso da inteligência artificial. E, assim, relatar um pouco a história da Unimed, né, nesse quesito, colocar, assim, essa visão se confunde um pouco também com os 23 anos do qual tenho atuado na Unimed, desde a formação de um Data Warehouse das Unimed do Estado do Paraná, um projeto bem dentro da linha do cooperativismo, né, com a constituição aí de um grupo de trabalho importante de todas as singulares, né, do Estado, para o desenvolvimento e integração de todos esses dados do Estado do Paraná. Esse Data Warehouse nosso está constituído desde 2002, então a gente tem mais de 20 anos de dados, né, de utilização desses pacientes. É uma base riquíssima que a gente tem de informações, né, onde a gente pode fazer análises comparativas, pode usar a criação de modelos, como a gente vai ver aqui na minha apresentação. Então, inicialmente, vou falar a questão de uma agenda aqui para nós discutir, e eu acho que tanto para nós como para qualquer cooperativa, a questão da aplicação da IA tem sido um grande desafio, né? O Ivonel colocou muito bem a aplicação dos agentes inteligentes, né? E isso, como disponibilizar isso, a gente tem que ver o papel da governança de dados, a governança da IA, as políticas, né? Então, eu vou comentar algumas questões nesse sentido. Falar um pouquinho de tendências também sobre o uso e aplicação, a infraestrutura também, que é importante, né? De como que a gente vai criar uma infraestrutura para desenvolver isso, né? As aplicações de IA. E para o nosso caso, saúde, eu vou falar em alguns temas sobre jornada do paciente, né? Ou jornada do cliente, como que a gente estrutura isso, com a metodologia que a gente tem usado da inteligência artificial na aplicação. E alguns trabalhos de pesquisa que a gente vem desenvolvendo. Bom, inicialmente, eu coloco assim, o grande problema da saúde hoje, né, é a sustentabilidade. E a gente vê as questões aí, os custos de medicamento, novas tecnologias, né, tem afetado muito a questão da sustentabilidade da saúde. A nossa pirâmide etária também, né, está se transformando, e aí com isso, né, a questão dos cuidados, né, de doentes crônicos, de gestão em saúde, que a gente vem reforçando a utilização de tecnologias, né? E a gente tem um evento, inclusive, que vai ser 18 e 19 agora de novembro, que é justamente as tecnologias aplicadas à gestão em saúde. É o e-saúde que vai ocorrer aqui na Unimed Paraná. A questão também de cada vez mais o usuário exigente, né, com a personalização de serviços, né, a questão de pertinência da utilização de serviços, das questões também do engajamento desses pacientes e muito também a questão da segurança e privacidade do uso dessas informações desses pacientes, a questão LGPD, essas questões são fundamentais, né, sempre trabalhar a questão ética, né, e responsável na aplicação daí. E aí, só essa questão de sustentabilidade, eu gosto muito de trazer esses autores, eles colocam realmente essa questão, se a gente não fizer uma transformação, Fábio também colocou muito bem, nós temos que nos preparar uma questão de transformação, porque se não houver uma transformação, isso se torna um processo inviável. Esses autores colocam assim, se nada for feito, a gente vai ter aí a representação da saúde no PIB de representação de 25% dos atuais 9%. Ou seja, se torna praticamente inviável. E a questão da tecnologia em saúde tem sido o nosso grande problema. Aqui eu trago assim, um dado nosso, né, desde 2018, sobre o impacto de novas tecnologias, e aqui exclusivamente a gente reforça a questão dos medicamentos, né? E a partir de 2022, quando teve a inserção dos imunobiológicos, a gente viu essa representação subir assim absurdamente, e a gente vê assim quanto que isso hoje representa, né, do impacto dessas novas tecnologias, quase 9%, aqui em torno de 9% a gente fez uma estimativa em 2024, ou seja, a gente tem que avaliar realmente se essa tecnologia ela é pertinente, se ela realmente traz um melhor desfecho para o paciente, né?
apesar de custos elevados, mas pode ser que ela seja boa, tenha uma boa qualidade assistencial, uma boa segurança ao paciente, uma boa resolutividade para esse paciente, mas a gente precisa avaliar se isso realmente, né, traz os benefícios adequados. E quando a gente fala em IA, né, quando a gente fala em aplicações de tecnologias, né, a gente tem que, e a gente se depara justamente por esses desafios, né? O grande volume de dados, a assimetria da informação. Hoje, a jornada do paciente, quando a gente fala a jornada do nosso cliente, ela vem fragmentada muitas vezes os dados. Ele faz os exames, deixa os seus resultados lá no laboratório, faz uma internação, deixa toda a questão da utilização dos serviços da internação no hospital. E aí, como reunir todos esses dados, né? Isso vem sendo um grande desafio para nós em construir plataformas que consigam trazer a visão única dos dados, num silo único de dados, né? Que a gente consiga ter aí realmente a utilidade dessas informações de uma forma muito pragmática, com informações que sejam ágeis, né? E com informações que estejam integradas, né? Então, a gente vem lutando por plataformas que tragam esses benefícios, né? E aí eu já comentei as questões LGPD, segurança, qualidade dos dados, ausência de dados, dados faltantes, né? Isso vem trazendo a exigência da gente olhar para a governança de dados, né? E a gente tem aí uma instituição que é a de gerenciamento de dados internacional, o DAMA, que traz um framework, o DMBOK, né? Que é exatamente para a gente avaliar e ter assim um panorama de como que a gente está em termos de governança de dados, né? Trabalhando várias dimensões, a gente tem 11 dimensões do DAMA de DMBOK, que colocam exatamente as visões dados, gestão de dados, qualidade dos dados, segurança e privacidade, a questão interoperabilidade, as tecnologias para a gestão de dados e a IA. Hoje também é um dos capítulos do DAMA, a IA, como instituir uma melhor governança para a IA. E aí também toda essa visão estratégica, né? Quando a gente fala um ponto assim bem interessante, né? Eu acho que assim antes de aplicar a IA, a gente tem que olhar para esse lado, qualidade dos dados, né? E aí, porque se a gente coloca para treinamento dados ruidosos, né? Dados ruins, a gente vai ter com certeza modelos ruins, né? E isso é um ponto assim muito importante, trabalhar esse papel da qualidade dos dados nas dimensões da qualidade de dados, questões a unicidade de um dado, que eu tenha a representação única desse dado, a validade que o dado está válido, acurado, né, que foi checado, que você tenha completude desse dado, não tenha dados ausentes, e a questão também temporalidade, manter dados históricos de forma consistente, né? Isso nos traz aí as visões com decisões mais assertivas, uma melhor eficiência operacional, até a própria acreditação das operadoras pelo órgão regulador das operadoras de plano de saúde, que é a ANS, é nos cobrado para a acreditação a questão da política da qualidade de dados. Vejo, até a própria reguladora, né, nos cobra essas questões hoje. E uma maior satisfação do cliente, claro, a gente vai ter uma maior assertividade. Dentro de uma visão assim de governança de dados, a gente tem que instituir também o que a gente chama os dados mestres, dados de referências, né? Que são os dados mais importantes para a instituição, para que a gente tenha um olhar dedicado à questão de integridade, qualidade desses dados. E para isso a gente monta um catálogo de dados, né? As terminologias, a linhagem dos dados, né? Então, isso é muito importante para a gente ter essa garantia de conformidade, né? Saber quem são os responsáveis por aquele dado, quem nomeia aquele dado, quem é o proprietário daquele dado, para trabalhar justamente essa visão da funcionalidade aí, da governança de dados. Então, a gente vem no Estado instituindo um representante da governança de dados de cada operadora, de cada singular do Estado, né? E a gente vem se reunindo, né, com esse grupo em todo o Estado para discutir exatamente essa questão de um catálogo unificado, de uma plataforma única para todo o Estado. Eu trago, inclusive, essa imagem representando todos os colegas, pode ser que tenha muitos aqui na nossa plateia também. Esse evento foi em 14 de outubro, agora desse ano, em Cascavel, mostrando aqui a participação aí maciça
né, de todos os representantes da governança de dados do Estado, né, nesse evento, onde a gente trabalha discussões exatamente de avaliação do nível de maturidade das singulares em termos da utilização dos dados, né, e aí as discussões também de planejamento das aplicações de IA. Nesse momento aqui, inclusive, a gente viu aplicações da utilização de IA para a fraude no serviço de saúde, né, em uma demonstração prática. Enfim, a gente vem discutindo exatamente essas questões. E aí a gente fala muito em IA generativa. Hoje a gente está, como o Ivonel colocou muito bem, as aplicações dos agentes, né, com IA generativa, os GPTs, mas a gente tem também, como foi demonstrado, a aplicação da IA clássica, né, e que aí eu acho que traz muitas questões dos aprendizado supervisionado, não supervisionado, e aí a gente traz alguns exemplos para vocês. Antes disso, eu gosto muito do Andrew. Eu acho que é o maior cientista de dados, é o cara que tem mais publicações aqui em termos de inteligência artificial, e ele demonstra para nós algumas questões de tendências, né? Andrew já colocou aquele termo famoso, dado é o novo petróleo, e agora em 2024 ele colocou a eletricidade na verdade, a IA, né? Nós temos isso como um commodity, né? A gente tem hoje a IA como sendo o elemento fundamental dentro das empresas, né? E a generativa está acelerando muito também o próprio desenvolvimento da IA tradicional, né? Então ele coloca isso, que ele está acelerando a aplicação das IA tradicionais, né, dentro das empresas. E os LLMs, como foi colocado aqui também, vão afetar diretamente os aspectos da transformação digital nas empresas, né? A aplicação de forma direta, né, e com maior aplicabilidade, né, na questão da personalização do atendimento, na automação de tarefas, né? E Andrew coloca assim, um ponto que eu acho que é bem interessante. Fábio até demonstrou assim, a visão dos monitoramentos de IoTs, de drones, né, de imagens. Isso tudo, a IA hoje está avançando muito fortemente, e Andrew coloca assim, toda essa visão da própria imagem ser reconhecida e poder ser aplicada a IA dentro de movimentos, né? Então, a gente vê assim, a apresentação do uso da IA focada aí não só apenas em textos e áudios, mas sim a gente trabalhar agora também no uso das imagens, né? E aí também, eu acho que assim, ele traz o tema, né, governança, segurança, privacidade. Eu acho que esse é um ponto fundamental. E aí, para estruturar esse conjunto de dados, né, para sair daquela visão até tradicional, que a gente tem mais de 20 anos, de um data warehouse, a gente tem que olhar hoje numa empresa data-driven, né? Ou seja, uma empresa orientada a dados. E eu acho que esse conceito data mesh, que é de 2019, muito recente, aí a gente está vendo esse conceito hoje, em que você faz, deixa de ser aquela visão centralizada de oportunizar informações, mas sim de distribuir informações, né, para os proprietários de dados, para quem conhece, né? O desenvolvimento, inclusive, de machine learning para essas pessoas, montando as trilhas de desenvolvimento, né, montando exatamente a capacitação desses profissionais que entendem muito bem do negócio, para que eles mesmos desenvolvam as soluções de IA e soluções, o que a gente chama vinculada dentro de plataformas self-service. Essa vinculação vem muito no foco agnóstico, inclusive. Muitas vezes a gente tinha aí ferramentas, aquisição de ferramentas conjuntas e proprietárias e também únicas dentro da empresa. Hoje a gente está falando muito em soluções agnósticas. O proprietário de dados tem mais familiaridade com uma ferramenta e ele possa utilizar essa ferramenta, ao invés da gente ter uma visão centralizada de ferramentas, né? Então, muito a gente está falando em data mesh, eu acho que tem sido assim um ponto quando a gente fala em data science, né? Um ponto que a gente vem trabalhando muito, essa questão dessa metodologia. E a gente exemplifica aqui o que a gente está apresentando para todo o Estado, né? O Data Mesh das Unimedes do Estado do Paraná, e é um projeto conjunto também que a gente está levando essa arquitetura para a Unimed Brasil. A gente está integrando os dados daquilo que a gente viu, a fragmentação, que é o nosso grande desafio, né? Com o Data Mesh, a gente está integrando dados de registro eletrônico de saúde,
dados do DRG, que são dados de internação, né, detalhados da internação, e isso agrupando todas as informações e criando nosso Data Mesh para a distribuição desses dados para todo o Estado e para a distribuição também para os proprietários de dados. Então, essa visão de integração de dados traz também uma visão de criar uma plataforma para o uso da IA. Então, desde o desenvolvimento de LLMs, como aprendizagem preditiva, não supervisionada, process mining também, vou fazer uma citação aqui, automação de processos, isso dentro dessa visão de um data lake house, né? Tanto dado estruturado como dado semi-estruturado e não estruturado. Né? Aqui na Unimed Paraná, a gente já vem há um bom tempo fazendo algumas criações de modelos, né? E até para avaliar nível de maturidade em termos de aplicações de IA, a gente coloca aqui, a gente tem BI até o nível 4, e a partir do nível 5 a gente teria aí sim a parte de analytics que faz a utilização da IA, como as clusterização, né? A gente tem clusterização das especialidades médicas em todo o estado, gerando painéis de identificação de agrupamentos, né, em todo o estado. A gente tem todas as nossas visões orçamentárias baseadas em projeções séries temporais, usando algoritmos de aprendizagem de máquina para poder projetar valores futuros, modelos preditivos, já vou dar exemplos para vocês, e hoje, assim, então, a gente está entrando nessa nova era com a questão da aplicação dos LLMs, dentro dessa visão Lake House, tem surgido grandes desafios, né, da aplicação disso, a gente vem estudando nesse grupo estadual. Alguns exemplos, né, eu vou trazer assim, de aplicações que a gente desenvolveu, esse já há muito tempo, desde 2014, que a gente desenvolveu, a aplicação de projetar todos os valores contínuos da utilização dos nossos custos assistenciais, receitas e número de beneficiários abertos em dimensões de contratos. A partir daí, quando há desvios, né, desses contratos, a gente consegue perceber ações que podem ser desenvolvidas. Então, esse material foi interessante para poder fazer todo o nosso gerenciamento dentro de uma visão onde há um determinado desvio, a gente já tem o apontamento e ações que devem ser realizadas. Em 2016, também, a gente implementou essa metodologia em relação também à categorização de doenças crônicas não transmissíveis, né, com uma aplicação de uma metodologia onde a gente consegue reconhecer hoje no nosso BI algumas doenças, né, da nossa carteira, identificando, então, contratos com determinadas distorções de determinadas doenças, né, até para poder identificar fatores de risco ou identificar também ações dirigidas. Né? Outro exemplo que a gente usou isso também foi material de dissertação, de mestrado, foi a predição de potenciais custos elevados, né, por meio da utilização que a gente vem acompanhando, ele já tem uma sinalização que é um possível caso de alto custo, para que a gente faça ações voltadas a alguns cenários, né, de poder minimizar e também trabalhar a questão da qualidade assistencial para o paciente, né? Exemplo disso, a gente tem assim sinalizações que o cliente faz um determinado atendimento numa especialidade, fez um exame específico ali, depois tem ali, por exemplo, uma biópsia, muito provavelmente já tem uma sinalização de ser um caso de tratamento que vai exigir aí um custo elevado de medicação, e aí com isso até a gente tem uma ação efetiva na compra desses medicamentos, né, para a gente ter uma melhor negociação, enfim. Trabalhos de deshospitalização também são ações da área da saúde que conseguem complementar aí ações prévias para desenvolver esse trabalho. E aí, quando a gente falou aí, eu acho que essa questão, jornada do cliente, jornada do paciente, eu acho que foi um tema que a gente vem muito tempo, já desde 2016, utilizando esse tema, até por Porter, Teisberg, né, colocaram Repensando a Saúde, veio trabalhando exatamente onde que a gente pode aplicar a tecnologia para apoiar na questão de um alerta preditivo, numa visão de descoberta de diagnóstico, apoiar ele na melhor decisão de saúde, orientação, engajamento e um monitoramento constante. E aí que a gente tem esse tema, né, evidências do mundo real,
que a gente se utiliza de log de eventos, né? E com isso, esses logs são os registros de utilização desses nossos pacientes. A gente tem um momento isso em tempo real, né? O que está acontecendo nesse exato momento nas solicitações de cada paciente, e isso vem registrando dados, né? E com esses registros de dados, a gente consegue, por uma técnica chamada Process Mine, né, fazer a descoberta do modelo de processo. Não é só para a saúde, que é utilizado para diversas áreas, esse tema Process Mine, né, mineração de processos, que é o uso da IA, no sentido de fazer exatamente a criação dos modelos de processo. Isso foi um tema de pesquisa nosso, justamente em criar esses modelos de processo para poder definir cada patologia ou cada gestão de cuidado dentro de padrões, né? Dentro de um hospital, por exemplo, né, um determinado protocolo é descoberto, né, na sua utilização por meio desse mapeamento de processo. E isso é um tema que nos trouxe aí o Process Mine, né, que é exatamente o uso da inteligência artificial para a descoberta dos modelos de processo, e daí com isso trabalho de pesquisa que a gente fez dentro da universidade, dentro de vários grupos de pós-graduação, a gente desenvolveu com a nossa participação esse estudo já desde 2016, né, sobre Process Mine, né? Isso até foi uma ação interessante na questão, inclusive, de um intraempreendedorismo, do qual surgiu uma empresa dentro da própria Unimed Paraná, por meio do trabalho de pesquisa que a gente desenvolveu, surgiu a motivação da criação de uma empresa, né? Hoje uma empresa bem consolidada dentro do mercado, que atua exatamente nessa visão de aplicação da mineração de processos. Um ponto que nos chamou muita atenção foi para a avaliação de tecnologias em saúde, né? E a gente escreveu um artigo que eu acho que é bem interessante. E colocando isso como algo inovador. Será que realmente é possível a gente fazer descoberta de modelos de processos, né, para a avaliação das atividades e custo dessas atividades? E a gente teve que provar isso. Então, as questões da aplicação do Process Mine para poder avaliar constantemente, né, se você está tendo a adesão de um protocolo por meio dos nossos clientes, né? Então a gente faz assim a verificação de uma base de conhecimento que a gente salva, dizendo aquilo é o padrão, eu consigo avaliar se esse padrão está sendo seguido por outros clientes. Esse exemplo aqui, por exemplo, o hipertenso, né? Ele, uma vez por ano, ele tem que fazer a consulta no cardiologista, o eletrocardiograma, o teste de esforço, o mapa e o ecocardio. Supondo que vem um paciente, começa a fazer lá a consulta, 2 dias depois ele faz o eletro, mais 2 dias o teste de esforço, e dali, após 3 dias, faz uma consulta de emergência e um internamento, a comparação de grafos, né? Ou seja, a comparação desse modelo gerado por esse paciente está detectando que tem uma atividade que é a emergência e o internamento, estão fora do padrão, são atividades que são indesejadas no protocolo. Então, já podem surgir alertas, já podem apresentar análise de inconformidades, né, desse processo, e até mesmo uma análise preditiva, dizendo que é uma sinalização de risco e que haverá alguma situação aí de inconsistência na trajetória desse paciente. Artigos que a gente também desenvolveu, isso no ITIOM, né, que é o maior instituto aí do Porter, né, que coloca exatamente essa visão de modelos de processos na área de saúde. A gente teve a oportunidade de escrever um artigo nessa conferência, um artigo também de uma metodologia para poder trabalhar a alta variabilidade que a gente tem desses processos na área da saúde, para poder trazer isso de uma forma mais consistente e poder avaliar a questão da avaliação de conformidade, né? Então, metodologias que a gente criou. E aí também a gente teve a grata satisfação de receber o prêmio da melhor tese, melhor dissertação de mestrado, né, com uma colega nossa da Unimed Paraná, que fez o desenvolvimento exatamente da mineração de processo aplicada à jornada do câncer de pulmão, né? Então, isso nos trouxe satisfação dela ser premiada aí no IES, né, que é o Instituto de Estudos da Saúde Suplementar.
Então, como que funcionaria essa visão de eu ter uma diretriz, né? Aqui eu faço o caso da cirurgia de obesidade. Para ele fazer a cirurgia de obesidade, ele tem que seguir diversos passos, né? E aqui eu trago um exemplo da ferramenta de Process Mind que a gente utiliza, né? Do qual ele acompanha toda a utilização desses diversos pacientes, né? E a gente tem como também a possibilidade de avaliar tempos, né? Avaliar os recursos que ele está utilizando, e aqui, inclusive, abrir granularidade. Dentro de exames, quais são os exames que ele deve fazer? E acompanhar se cada paciente está fazendo adequadamente todas essas atividades. Isso apoia, inclusive, o auditor na liberação de um procedimento, né? E aí, como eu comentei, a gente pode buscar esse conjunto de pacientes que fizeram para aprender. E isso levar ao que a gente chama em um modelo de referência, uma base de conhecimento, BPM. E isso a gente consegue, inclusive, adequar esse modelo de processo, né? Isso também levou a gente a desenvolver assuntos aí e pesquisa na área de avaliação de tecnologia em saúde com o uso de Process Mind, né? Então, a gente teve publicações, inclusive isso foi tese de doutorado, que é, como eu falei para vocês, essa questão da pertinência, né? Um dos grandes problemas da saúde, se aquilo está adequado, né? Se aquilo é custo efetivo. Então, criar uma plataforma que nos dê de forma dinâmica que essa tecnologia é custo efetiva, isso é importante para, inclusive, a sustentabilidade do nosso sistema. A gente informa para a plataforma qual que é a população, no caso ali, por exemplo, poderia dar um exemplo, câncer de próstata. Qual é a tecnologia de intervenção, cirurgia laparoscópica? Qual é o de comparação, cirurgia robótica? E quais são os desfechos que eu quero analisar? A questão dos óbitos, as questões de disfunção erétil, né, as questões de incontinência urinária, enfim, todos aqueles desfechos para avaliar essa tecnologia. E ele nos traz exatamente a visão aqui de comparação da intervenção com o comparador, de forma bem clara, demonstrando para nós, né, por meio de gráficos, né, o quanto que representa a diferença do custo, né, das duas tecnologias e se ela, com a avaliação do desfecho, é custo efetivo. Isso também é material de apresentação no Congresso Internacional desse ano, né, o HTAI, foi submetido, foi aceito, utilizando exatamente a visão da plataforma com a avaliação dos desfechos, né, demonstrando por Kaplan-Meier aqui como que foi a reinternação, e comparando essas duas tecnologias, né, para verificar se ela é custo efetiva, se ela tem uma diferença significativa nessa utilização em termos de desfechos. Isso vem uma questão, quando a gente fala em data mesh, quando a gente fala em governança, né, a questão da importância do dado hoje e o valor do dado dentro das empresas, das cooperativas, né, a riqueza que a gente tem. E a gente vê, assim, muitos estudos a gente vem desenvolvendo dentro de uma visão até mesmo de um centro de pesquisa, e a gente tem visto o interesse de participantes, inclusive da indústria, né, em fazer parcerias com nós no desenvolvimento de estudos. E aqui é um exemplo dessa parceria com a Pfizer, né, no sentido de desenvolver a pesquisa dentro da nossa base de dados, né? Então, teve um subsídio da Pfizer no sentido de desenvolver esse estudo com a entrega de uma publicação do reconhecimento da jornada dos pacientes de mieloma múltiplo. Esse trabalho já está em fase de publicação, exatamente com a ferramenta a gente vê comportamento, né, da utilização de tecnologias, né, ao decorrer do tempo. Nesse caso aqui, a gente está dentro de um período, e se a gente traz isso à frente, a gente vai ver que há uma mudança de comportamento, né, dessa tecnologia. Aqui a gente está utilizando muito esses dois medicamentos, aqui o bortezomib e o ciclofamida. E depois, à frente, a gente vai ver que isso se transforma na utilização de outra medicação, de outro processo terapêutico, né? Então a gente consegue acompanhar e daí também avaliar os desfechos dessas tecnologias, né? E quanto que é o custo e as atividades. O que a gente falou,
o TD-ABC, né, provando a hipótese que realmente que é possível, né, fazer a descoberta de um modelo de processo, acompanhar isso e poder avaliar essas tecnologias de saúde. Eu aqui demonstro também o trabalho que a gente vem desenvolvendo e também todo esse trabalho, deixo aqui as referências, né? São trabalhos de estudos e pesquisa, né? Que a gente aplicou durante todo esse período, né? Trazendo aí essa oportunidade de poder aplicar, muitas vezes, também essas soluções, né? E desenvolvendo isso dentro de uma cooperativa. Eu acho que assim, é fundamental, né? Para a sustentabilidade, para a competitividade do nosso segmento, né? E eu só gostaria de trazer assim, a valorização também desse trabalho que vocês vêm desenvolvendo nesse hub, né, em aproximação da ciência de dados, né, nesse diferencial para todo o sistema cooperativista do Estado, como é valoroso isso, e trazer também essa questão das parcerias, né, que a gente tem com as universidades também, que eu acho que é um ponto muito importante. Tem muitas iniciativas dentro de universidades, né, dentro de programas de pós-graduação, que é importante quando a gente tem essa visão do estado da arte, né? Essa visão dentro de uma universidade, a gente sempre traz um tema que é o estado da arte, ou seja, aquele que traz realmente a inovação dentro do sistema, né? Então, Fábio, trazer exatamente e enaltecer realmente a importância desse programa para todo o Estado, tá? Pela FIEP, pelo Senai aí, que vem aí agregando muito valor a todos os colegas, colaboradores aí do sistema, tá? E agradecer a todos vocês também, deixar aqui meu contato, caso vocês tenham alguma dúvida, a gente fica também à disposição. Muito legal, Marcelo. Interessantíssimo. Agradecemos você também por abrir um pouco mais, né, em detalhes sobre o que vocês têm conduzido em relação a todos esses projetos. Achei bem interessante que você começou ali trazendo algumas tendências da área da saúde, né? São tendências bem específicas, inclusive. E a preocupação que vocês têm em termos de sustentabilidade, né, de toda a cadeia de atendimento, as novas tecnologias que estão, de fato, despontando em relação ao atendimento aos pacientes, a questão do envelhecimento populacional, a gente vem acompanhando, inclusive isso aqui até no agro também é uma questão que a gente analisa muito, numa perspectiva um pouquinho diferente, porque a nossa preocupação em termos de agronegócio é na sucessão, né? A sucessão das propriedades, né? Quem serão as pessoas que vão se suceder aos negócios familiares, né? Mas também acompanhamos bastante isso. E a questão da qualidade do serviço, né? O quanto as pessoas estão se preocupando mais em termos de qualidade e agilidade do atendimento. Então, isso tudo traz também um parecer ali sobre desafios, né? Desafios da utilização dessas tecnologias, né? Ferramentas, inclusive da inteligência artificial, para acompanhar, né, uma boa qualidade de serviço a partir dessas tendências. Achei bem interessante que você trouxe todo esse aparato de governança de dados, né, inclusive os cases, trazendo um resumo aqui, né, para quem vai analisar a ponto ali, a utilização da inteligência artificial aplicada na gestão das sinistralidades, né, dentro do atendimento, identificação preditiva, questão de casos com alto custo, jornada do paciente, né? Foram vários ali, inclusive achei bem interessante vocês trazendo aqui o Process Mining, né? A partir de utilização de desenho de processo, né? O BPM. Inclusive achei bem interessante as telas ali pelo Upflux, né? Que faz toda a análise ali do desenho dos processos e como tem o comportamento deles ao longo do processo de atendimento. Os modelos preditivos, achei bem interessante vocês trazendo a questão da análise de grafos, né, com análise de conformidade, e o TDABC, né, que faz toda a análise ali de processos, de recorrências, inclusive muito utilizado para a parte de controle de custos, né. Então achei bem interessante todo o amparato estratégico que a Unimed está utilizando hoje. Eu acho que vocês estão muito bem posicionados em termos de utilização de tecnologias, né, a nível de atendimento da área de saúde. São cases aí não só do estado do Paraná, mas entendo que a nível nacional e, por que não, até internacional, né, da utilização dessas tecnologias. Bom, acho que estamos próximos a encerrar o webinar de hoje.
Gostaria de ver com a Kathleen se nós temos algumas perguntas por parte do público que possam ser destinados aí aos painelistas presentes, então. Bom, pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Gostaria mais uma vez de agradecer vocês também, né? Esse trabalho de intercooperar é bem importante, né? A cultura da colaboração, eu acho que quanto mais forte ela estiver, mais longe nós iremos, né? E trocar esses conhecimentos aqui é muito, muito gratificante mesmo. E fica aberto para o pessoal fazer pergunta, não sei se eles querem falar, se querem escrever no chat, né? As perguntas agora. Eu vou acompanhar aqui. Hum, hum. Acho que pergunta para Ivonel. Vou ler aqui, pessoal, e aí eu passo a palavra para o Ivonel. Vocês citaram que estão utilizando o ChatGPT como um motor de inteligência artificial. Vocês estão mapeando a utilização de outras IAs para ser utilizado como motor de inteligência artificial na Frisia? Então, existem de fato vários motores hoje, né? Como foi colocado ali, disponíveis aí no mercado, né? Quando a gente começou, de fato, existia, pelo menos era de domínio público aí apenas o motor do ChatGPT, inclusive com limitações aí de conexão, etc. Mas respondendo então a pergunta, né, a resposta é sim, a gente está visualizando essas oportunidades de outros motores, porque a gente não tem condições de garantir até a perpetuação do chat GPT, por assim dizer. Então a gente tem sim mapeado outros motores, a gente está agora desenvolvendo, como eu falei para vocês aí, a aplicação de uma forma mais robusta e consolidada através de ferramentas internas da Frisia com conexão nas APIs. A gente tem também agora a evolução para o modelo RAG e embedding dentro da cooperativa, justamente para fazer vetorização e etc., né, alguns termos um pouco mais técnicos aqui, das informações e dessa forma poder interagir com o ChatGPT ou qualquer outro. Obviamente que vai existir, por conta disso, uma migração e precisará fazer uma reestruturação, uma revetorização, porque cada motor tem o seu padrão tecnológico para isso. Mas sim, a gente está preparando tudo isso através de setups, de controles e configurações do sistema, até porque a nossa aplicação hoje ela está centralizada com a TI, ou seja, quem faz o treinamento da IA, isso vem através de tickets e de abertura de incidentes dentro da TI. Mas a ideia agora já está em fase de construção e logo já em fase de teste para que as áreas, dentro de uma governança, dentro de uma política de acessos e elas mesmas possam subir a sua documentação, os seus conteúdos, fazer o treinamento da IA, fazer o teste e deixar isso disponível. Então, sim, a gente está aberto a outras IAs, outros motores dentro da Frisia também. Legal, muito obrigado, Ivanel. Liege, se caso tenha alguma pergunta a mais, pode refazer ali no chat que a gente destina para o Ivanel novamente. Mas caso tenha sanado, ok. A Daniele fez uma pergunta aqui que eu entendo que é para o Marcelo. Em relação ao estudo de Kaplan nas reinternações, é feito algum tipo de ação com os beneficiários para a redução de próximas possíveis internações? Tem resultados financeiros vinculados ao estudo? Tem descritivo de reinternações evitáveis e tudo mais?
Excelente pergunta da Daniele, né? Eu vejo assim, essa questão da avaliação das tecnologias em saúde, né? É um grande desafio, a aplicação, né, desses estudos, mas a gente tem dentro do setor da Unimed Paraná um setor específico de ATS, de avaliação de tecnologia em saúde, onde a gente gera diversos estudos, né, para dar pareceres, inclusive, para trabalhar, inclusive, na judicialização, nos contrapontos judiciais, né, no sentido de levar o judiciário ali, que realmente não uma determinada tecnologia, por estudos de evidência de mundo real, não está trazendo resultado, e aí é um contraponto que a gente faz em termos jurídico, né? E, fora isso, exatamente isso que você falou. Por meio do DRG, a gente consegue. O DRG é um sistema que a gente consegue, com a codificação de um enfermeiro, né, à beira de leito, na questão da internação, levantar essas informações, né, para a gente poder ter essas avaliações de desfechos, né, e daí com isso fazer, inclusive por meio da própria questão de aplicação do Process Mind intra-hospitalar, poder daí fazer algumas questões de protocolos, né, assistenciais. Então, muitos hospitais hoje próprio recurso próprio e de parceiros, né, já vêm aplicando também essa técnica de Process Mind para melhoria de processos intra-hospitalares, né? Então, a gente vê aí, e tem sido apresentado, inclusive, nos eventos que a gente tem da Unimed Paraná, que é o E-Saúde, na melhoria desses processos de internação, nesses processos aí de melhoria de processos, né, hospitalares, né? Então, mas assim, a gente está em constante desenvolvimento, Daniel. Eu acho que assim a gente tem essa visão de ter um controle que seja um command center, né? Inclusive no evento vai ter uma demonstração da Unimed Serra Gaúcha que faz a aplicação exatamente de um command center, né? Dentro do hospital e dentro da visão também operadora de integração dessas informações, justamente para trazer essa visão de redução de possíveis internações ou de questões ali de ações proativas, né, da operadora com relação à questão do hospital. Então vai ser um belo case que a gente vai apresentar aqui no E-Saúde no dia 19 desse próximo mês de novembro, tá? Na sede da Unimed Paraná, o case da Unimed Serra Gaúcha. Posso falar direto, Fábio, em vez de escrever? Pode sim, Daniel. Fica à vontade. Obrigada, Marcelo. Eu queria só, então, hoje é porque em relação ao Command Center, né, a gente pensa que a Serra Gaúcha é totalmente verticalizada, né? Então fica um pouco mais fácil. Pensando enquanto operadora, essas ações hoje dentro da federação a gente consegue, a gente tem ações ou a gente tem um mapeamento dessas reinternações, quais eram evitáveis, quais, né, não foram, digamos, bem utilizadas e tudo mais. Hoje a gente tem as ações ou não? Tem o que a gente chama do programa de valor em saúde, né? Inclusive a gente faz isso com uma prestadora nossa de Vale do Iguaçu, né? Tem um programa, inclusive registrado na ANS, né? Que faz esse programa focado justamente na questão ali de melhor performance, né? Nas questões de internação, com monitoramento, né? Então, Daniela, a gente já tem um case, mas isso é o desafio nosso ainda de estender isso para todo o estado, a gente está em desenvolvimento disso, tá? Tecnologias, como a gente viu, a gente tem agora instituir os processos, fazer a aplicação disso, realmente é um grande desafio, né? Sim, exatamente. Obrigada, Marcelo. Obrigado a você. Obrigado. Você é do Sistema Unimed, aqui do Paraná? Sim, sou da Curitiba. Ah, da Curitiba. Então, no Isso. fica aí o convite para você conhecer ali e talvez nos ajudar, inclusive, a desenvolver isso para todo o estado, né? A gente já fiz a inscrição, com certeza estarei lá. Tchau, Dani. Obrigado, viu? Obrigada. Muito legal. Marcelo, acho que tem mais uma pergunta para você aqui do Vitor Sanches. No âmbito de saúde, quais práticas têm se mostrado mais eficazes para manter a qualidade e também a confiabilidade dos dados em ambientes, né, de inteligência artificial, mas em larga escala? Aí eu acho que entra num tema, né, bem interessante, com uma pergunta também muito,
muito pertinente, né? A estrutura de governança e gestão de dados, né? E aí a gente vê assim soluções em cloud, data analytics, né? Que eu acho que é o caminho. E aí no mercado, se eu fosse falar tecnicamente, né? A gente fez a adoção de uma plataforma, né? Que é, eu acho, eu posso dizer que tem duas grandes plataformas no mercado que são muito boas. As duas são excelentes, né? E a gente fez uma adoção por uma delas que é mais uma visão de cultura nossa, que é SQL. A gente trabalhou com a aquisição da Snowflake, né? Que é uma plataforma de dados analíticos, né? Onde possibilita integração direta com IA, né? Como foi comentado aqui, até uma questão, qual o IA que a gente vai usar? Ele tem o Cortex, né? Que é uma plataforma que ele adequa o melhor modelo para poder desenvolver essas questões de agentes, né? Então, trabalha num processo assim, muito integrado de aplicação de dados, né? De integração, interoperabilidade e também de aplicações. Então, o que eu vejo assim no mercado hoje? A gente tem que se posicionar dentro de ferramentas aí que tanto o Databricks, né, quanto o Snowflake, né, são ferramentas que trazem esse processo de poder implementar o Data Mesh. O Data Mesh é exatamente entregar para as áreas, né, dados como self-service, para que eles façam a produção de aplicações e a gente consiga realmente trazer tração, né, para o desenvolvimento dessas soluções. Eu acho que é isso, Fábio. Não sei se eu consegui responder a questão. Se tiver Perfeito, mais alguma Marcelo. dúvida, eu fico à disposição. Perfeito. Vitor, caso tenha mais um ponto, pode deixar aqui no chat e ter retorno ali pro Marcelo, tá? O Maico perguntou aqui para a Frisia, Ivonel, por que a Frisia optou desenvolver, né, seu próprio agente de inteligência artificial para fazer aquele caso lá da análise de crédito, né? E se existem empresas que podem contribuir com este processo. Bom, essa também é uma excelente pergunta. Eu tenho para dizer para vocês assim, duas formas de responder. A primeira delas é que a gente iniciou o entendimento da questão da IA, agentes, né, LLM e GPTs, no passado, e já logo na sequência vieram oportunidades aí de fornecedores e parceiros tentando proporcionar uma parceria com a Frisia com relação a esse tema. Mas assim, nenhum desses fornecedores estava, no nosso ponto de vista técnico aqui, meu e do time, estava apto para fazer isso. E eu explico por quê. Como a gente estudou a questão das LLMs e IAs de maneira geral, já antecipadamente, tudo aquilo que o mercado vinha a fornecer para nós ficava muito aquém do que a gente já tinha conhecimento e capacitação para desenvolver. E aí não só capacitação, mas a gente foi fazendo pequenos ensaios, pequenos testes, como eu havia falado para vocês, no sentido até de questões pessoais, de fazer testes e não só desenvolver soluções corporativas, mas em outros espaços, né? Em casa mesmo, fazendo programações, estudando, a gente desenvolveu, a gente brincou com isso, e quando os fornecedores vinham propor alguma coisa, a nossa solução embrionária já era, de certa forma, melhor do que aquilo que vinha sido proposto por esses fornecedores. Além disso, a gente tem a questão também da questão de experiência do cooperado, na questão das particularidades dessa questão de crédito para o cooperado, visto que ele não é apenas um cliente do âmbito financeiro, por assim dizer, e sim ele é um associado da cooperativa, tem várias particularidades, várias situações que talvez uma empresa como terceira que viesse fornecer esse serviço pudesse sim absorver isso, mas isso demandaria um tempo e um repasse de conhecimento para que eles conseguissem nos atender de uma forma suficiente da forma como a gente gostaria. Então, por esses dois motivos, né, por
vestir a camisa, por ir atrás, por estudar, por ver que aquilo que está disponível no mercado de repente não atende, unificado com questões, particularidades da cooperativa. A gente fez por experimentação e depois através de testes, e a gente já conseguiu largar na frente e acabamos seguindo esse caminho. Acredito que fomos muito bem assertivos nesse ponto. Acho que é isso aí. Responde a pergunta. Obrigado, Manel. Michael, caso ainda tenha alguma consideração, pode retomar aqui no chat, tá? A Kézia perguntou, né? Para uma cooperativa que não possui uma área específica para tratar deste tema, de inteligência artificial, de tecnologias, etc., né? Por onde ela deve começar? E como que vincula-se a aplicação dessas tecnologias com o plano estratégico das empresas? Isso aqui eu acho que eu posso contribuir, mas caso Ivonel ou Marcelo queiram também deixar um parecer, podem nos passar aí. Eu acho que começa, inclusive, pela estratégia, né? Começa pelo planejamento estratégico. Que acho que a definição que tem que ter aqui no início para essa cooperativa é aonde queremos chegar com isso. Porque a inteligência artificial, a transformação digital, as tecnologias, né, ela não pode ser o uso pelo fim, né? Mas sim é um meio que pode nos ajudar a chegar naquele norte, né, naquela diretriz que é onde a cooperativa está prospectando chegar. Então, nós precisamos, onde queremos competir, né? Voltando para a parte da teoria, é a questão das arenas competitivas, né? Então, a gente define, de fato, no início, aonde que queremos chegar e remodelamos para trás, né? Tudo, a estrutura da cooperativa em termos de infraestrutura tecnológica, em termos de infraestrutura de times, de pessoas, de recurso financeiro, né, de orçamento, para que a gente consiga contribuir com aquele objetivo. E como que a gente pode, depois disso, né, transformar essa atuação em um modelo vencedor. Como é que a gente consegue trazer esses casos aí de implantações, de testes, de validações, assim como o Ivonel apresentou, assim como o Marcelo apresentou, que são cases ali de sucesso, né, que geram um valor lá na ponta. E quais as opções estratégicas que a gente tem a partir disso. E quando eu digo de opções estratégicas, são quais as ferramentas que a gente vai aplicar, quais são os projetos que a cooperativa vai investir daqui para frente para atingir aquele objetivo de aonde que a gente quer chegar com todo esse aparato de tecnologia. E uma questão que é muito importante, eu acho que a gente deixar bem claro aqui, é que de maneira alguma a gente pode ver essas tecnologias que foram apresentadas aqui hoje, principalmente a inteligência artificial, seja os agentes, etc., né, os LLMs, chatbot, etc., como apenas uma ferramenta, né? Eu acho que tem que ser visto realmente como uma estratégia de negócio. Se a gente usa isso só como um ferramental, só como uma metodologia, eu acho que a gente está errando na maneira de trazer aplicabilidade, seja para cooperado ou para cliente. Tem que ser visto como uma estratégia. Além disso, acho que a IA não pode ser vista também como responsabilidade de uma única área. Eu acho que tem que, claro, a gente pode trazer centralidades para ter um pouco mais de controle, gestão, governança e tudo mais, mas como o Marcelo e o Ivonel mostraram ali, várias áreas, vários processos se beneficiando dessas inteligências artificiais, porque deve ser de amplo domínio dessas cooperativas, né? Não pode ter uma centralidade única, uma dependência de uma única área puxando, mas um amplo domínio da utilização dessas inteligências artificiais, pensando em termos de cultura, pensando em termos de processo, pensando em termos de mudança, né, dentro do ambiente da cooperativa. E aí ela não pode ser descontextualizada, né? A gente não pode descontextualizar o uso da IA. Ela precisa ser direcionado a desafios que são reais para cooperados, para clientes, para as áreas internas, para os negócios, para os setores, para que a gente consiga lá na ponta gerar valor, né? Gerar resultado a partir da aplicação. Então, acho que esses são alguns pontos assim que a gente percebe, né, nessas cooperativas que já estão utilizando e que começaram alguns anos atrás, aos poucos, né, e que hoje já tem uma estrutura, já tem um sistema, já tem comprovação de resultados. Kézia, acho que essa é a minha resposta. Eu não sei se o Marcelo ou o Ivonel querem falar um pouco sobre isso também. Fábio, eu só acrescentaria, eu acho que você falou muito bem, eu acho que é isso mesmo, né? O que a gente tem feito como estratégia que facilita até
poder avaliar o que a gente chama o assessment, a avaliação do nível de maturidade da cooperativa. É um trabalho que demonstra para vocês a posição atual que você se encontra e aonde você quer chegar, o to be, né? E aí se cria um roadmap, né? O que a gente chama um mapa para você poder chegar até lá. E isso a gente tem feito, tá, em todo o estado, com essa visão de poder avaliar esse nível de maturidade, poder escrever esse caminho e poder dar uma orientação de como chegar lá. Eu acho que isso é um ponto também que agrega bastante aí para uma visão para quem está iniciando, né? Porque daí vem todas as preocupações que a gente falou do Dama, do MBOK, que é exatamente de seguir de uma maneira correta a aplicação das tecnologias, a aplicação da IA, porque hoje está disponível para todos, porém tem que ter todo um cuidado da utilização dessa tecnologia, né? Porque é toda a questão da segurança, privacidade, enfim. Né? Só contribui aí, Fábio, com a Perfeito. adicionamento. Eu acho que o assessment ele ajuda, inclusive, na definição de, né, onde estamos e para onde queremos chegar, né? Baseado em números, baseado em auditoria, em diagnóstico. Isso dá muito mais embasamento para definição lá do roadmap, né, com os planos de ação proposto a partir disso. Temos mais uma pergunta aqui do João Pedro. Vou deixar destinado aqui tanto para o Ivonel como para o Marcelo, tá? O João Pedro ele não indicou nenhum, mas entendo que os dois conseguem aí trazer uma resposta em relação a isso. E ele pergunta, com o uso da IA, nós temos aquela questão das alucinações, né, dos agentes, que às vezes a gente faz uma pergunta, joga um promptzinho lá para ele, e às vezes ele não encontra a resposta, ele fica rodando ali, ele acaba de certa maneira, meio que criando algo, e às vezes essa criação ela é considerada por nós, usuários, uma alucinação, né? Então, é algum tipo, Marcelo e Ivonel, para vocês, de preocupação que vocês levam em consideração? Então, ótima pergunta. Eu até, se me permitem, eu vou deixar aqui no link. Eu dei uma palestra junto com um outro colega nesse evento que é do Hub lá de saúde de Maringá, exatamente uma palestra que responde um pouco sobre isso, né? Que tratou exatamente como que a gente valida um modelo de LLM, né? E, e, e aí, junto com o Jonathan, né, ele está desenvolvendo exatamente também o que a gente chama uma ressonância magnética das redes neurais, né, que é exatamente, a partir de um modelo de LLM, poder identificar como que ele chegou naquela resposta. Então, veja, é muito complexo isso para avaliar um modelo, né, avaliar um modelo de LLM, realmente a gente precisa saber quais são as referências que ele está nos dando, da onde que ele está buscando essas informações, né? E aí ter a visão do especialista na questão de validação dessa resposta, né? Então, muitas técnicas hoje estão propondo exatamente essa questão de certificação de uma resposta. Hoje ainda é muito difícil, a gente não tem. O que a gente tem é LLMs que estão nos trazendo, olha, eu estou obtendo essa resposta desta referência, desta referência e desta referência. E aí poder, por meio do especialista, saber que aquela referência é confiável, que aquilo realmente não está alucinando, mas esse é um grande desafio. E fica aí a sugestão, deixei no link aí para vocês também, que ali a gente discorreu exatamente, né, de como avaliar os box, as caixas pretas, né, dos LLMs, né, que eu acho que aí é uma matéria, uma disciplina bem interessante, né, é como avaliar esses processos. Perfeito, muito legal. Pessoal, acho que encerramos as perguntas. Agradeço muito aí a participação do Marcelo, do Ivonel, trazendo todos esses cases de sucesso, como que vocês estão se preparando aí para os próximos passos. Acho que eu vou passar a palavra aqui para a Kézia, levantou a mão. Muito obrigada. Eu só quero pedir a gentileza de, antes da gente sair, tirar uma foto, um print, para a gente mandar, para ter evidência do Sescope também.
Então, enquanto todo mundo vai, peço a gentileza de ir abrindo as câmeras, eu quero agradecer muito, foi muito rico as apresentações, cada um dos casos, verificar. Quando perguntei ali sobre cooperativas que ainda não têm bem definido, a gente tem em diversos momentos, maturidades mesmo, então é muito interessante entender como que elas podem começar e observar onde vocês já estão aplicando, quais são os caminhos que vocês vão adiante. E também essa diversidade de temáticas, né? Olhar uma cooperativa da agroindústria, uma cooperativa de saúde, ambas trazem soluções que afetam o nosso dia a dia, né? Sobre alimentos, sobre como a gente vai se viver bem com promoção de saúde ou também do nosso envelhecimento. Agradeço muito o tempo de vocês. Então, se por gentileza mais pessoas puderem abrir a câmera, abrir um sorrisão aqui. Muito bem. Kathleen, pode tirar, por favor, um print? Muito bom. Muito obrigada mais uma vez. Vou encerrar aqui agora a gravação. Agradeço mais uma vez o tempo de todos vocês. Bom almoço, bom